E agora se prepare para ouvir a mensagem de Deus. Abra o seu coração e a sua mente, e deixe Deus entrar em sua vida. João 4:24 diz que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Amém? Vamos orar mais uma vez? Paizinho amado, em nome de Jesus, nesse momento nós vamos estar falando sobre a Tua Palavra, meditando um pouco nela. Eu te peço, Deus, que o Seu Espírito esteja agindo em nosso meio, abrindo corações, abrindo as mentes e usando-me como instrumento do Senhor, para que nós possamos sair nessa noite aqui, ó Pai, cheio da Tua Palavra, e entendendo, Pai, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E nós estamos aqui exatamente para ouvir a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Mais uma vez eu quero levantar aqui uma questão para que a gente possa refletir. Eu tenho um livro de um pastor, um teólogo chamado John Stott, e o nome do livro é Crer é também pensar. Deus nos fez com a capacidade de pensar, de refletir, porque a nossa fé não deve ser cega ou simplesmente emocional, como muitos querem que seja. Deus nos colocou aqui no mundo para que nós possamos observar as coisas ao nosso redor. E era através dessa observação que os profetas do Velho Testamento eram usados. Eles, quando profetizavam, eles não falavam daquilo que eles achavam ou pensavam ouvir de Deus. Uma das coisas que Deus fazia com que eles observassem era aquela situação em que eles estavam inseridos, o meio em que eles estavam vivendo, as condições do povo, as ações do povo. E então Deus pegava de seu Espírito, iluminava esse profeta, e ele falava daquilo que o povo necessitava naquele momento. Se nós formos pegar, por exemplo, Oséias, eu fico pensando, coitado daquele homem, teve que passar pelo que ele passou para servir de mensagem para o povo. E hoje nós estamos vivendo uma condição que vocês sabem, nós estamos aqui com os nossos bancos todos marcados. Algumas pessoas não podem vir devido às condições de saúde. Temos que usar essas máscaras que vocês estão usando devido a uma pandemia que globalmente está atingindo muita gente, pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós amamos. E eu observo que no meio disso tudo, muitas vezes aquilo que as pessoas chamam de fé se perdem no meio disso tudo. Por exemplo, no ano passado, passou na televisão, acho que vocês devem ter visto, e virou depois comentário devido à frase que esse padre usou, quando ele viu a sua igreja vazia, as pessoas não indo, e no entanto, muitas vezes eram postados em Facebook e outras redes sociais, pessoas se aglomerando em praias, em campos, em hotéis, em fazendas e em determinados lugares. E esse padre, ele ficou de certa forma revoltado e disse: essas pessoas deixam de vir à igreja? E depois, no final da sua frase, ele disse: tem que morrer mesmo. Se vocês não viram isso, isso aconteceu no ano passado. Ano passado ainda, no início da pandemia, houve uma convocação para que os jovens pudessem assistir aqueles mais necessitados.
aqueles que eram mais idosos. Na televisão era falado, se você tem um vizinho que é idoso, você que é jovem, vá ver se ele está necessitando de uma coisa, vá na padaria para ele, vá comprar isso para ele, vai ao mercado para que ele não precise sair de casa. A ideia era evitar aglomeração. No entanto, os jovens naquele tempo eram motivados a ficar na rua para poder prestar assistência. Este ano não é muito diferente. Não está muito diferente. As notícias, o governo, aqueles que cuidam da saúde, vão à televisão e pedem para que não haja aglomeração. Foi instituído um feriado para que não houvesse isso. No entanto, as pessoas continuaram saindo. Existe na psicologia uma palavra chamada assertividade. Essa palavra quer dizer que quando você se comunica, você tem que dizer exatamente aquilo que você quer falar através de uma afirmação empática daquilo que você determina ser a verdade. E quando nós ouvimos a palavra feriado, o que você imagina na sua mente? O que você está acostumado do passado a associar à palavra feriado? Passeio, tirar uma mini férias, se divertir, é uma folga. Eu acho que a comunicação do nosso governo, das pessoas que deveriam fazer uma comunicação clara para o povo, está sendo, como eu posso dizer, defasada? Uma comunicação errada? Se eles não querem aglomeração, eu acho que a palavra deve ser dita de forma clara. E a gente observa que, como aquele padre no ano passado, muitos líderes também evangélicos pensam da mesma forma que ele. Porque eles veem as igrejas vazias e muitos membros tirando o seu feriado, tirando a sua folga, fazendo seus passeios, se aglomerando. E não duvido que muitos desses líderes também devem pensar como aquele padre pensou: tem que morrer mesmo. E eu fico pensando essa questão. Devemos vir à igreja? Devemos estar reunidos? A Bíblia diz que não devemos deixar de congregar, como é o costume de alguns. Mas o que eu vejo atualmente é um pensamento, uma maneira errada de entender esse versículo. E nós vamos daqui a pouquinho, passo a passo, ir entendendo essas questões. Algumas semanas nós ouvimos uma outra palavra que também virou polêmica no meio dos evangélicos. É a questão do decreto de fechar as igrejas. Muitas pessoas acharam que isso é uma perseguição em relação à igreja. Mas eu não vejo como uma perseguição. Não é. Pode até, daqui para frente, usar isso como uma argumentação. Mas esse decreto não é uma perseguição.
Se nós olharmos Mateus 5:11, nós vamos ler que bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. A questão aqui é, por minha causa. A questão do decreto de fechar a igreja não foi esse o motivo. O motivo do decreto foi pensando em se proteger uma sociedade, do qual a igreja está inserida. Mateus 10:22 diz que sereis odiado de todos por causa do meu nome. Também não foi esse o motivo. Ninguém falou, porque eles são cristãos, vamos fechar as igrejas. Então eu não vejo isso como uma perseguição. No entanto, ainda assim houve aglomerações. Eu e Miriam, indo para casa, passamos perto de uma igreja em que estava com a porta fechada, mas os membros estavam lá dentro. Não sabemos quantas pessoas existiam lá, mas eles estavam lá. Eu acho que a questão de nós como cristãos, o valor que nós devemos dar são as vidas, que era o que Jesus mais valorizava, o de fazer o bem. E ainda assim eu fico imaginando a quantidade de gente que nós vemos quando vamos para casa, em bares, em lugares onde jovens, pessoas estão aglomeradas. Em Apocalipse 9:6 diz que haverá um tempo em que as pessoas vão buscar, mas não vão encontrar a morte. Na psicanálise se estuda essa ânsia e o desejo de morrer. Quando a pessoa tem esse sentimento é porque ela está se sentindo desesperançada, sem esperança de vida, de perspectiva. É aquilo que em latim se chama de carpe diem, viva hoje, porque amanhã nós não sabemos como será. O que nós estamos vivendo nessa pandemia é um desespero das pessoas em relação a essa desesperança do que irá acontecer amanhã. Então vamos aproveitar hoje? Vamos viver hoje como se não houvesse o amanhã? Vamos viver a nossa vida, porque o amanhã não nos pertence? Nós, como cristãos, devemos ter um olhar diferente diante disso tudo. Como então, nós, como cristãos, precisamos entender? O que podemos aprender com Jesus no diálogo que ele teve com aquela mulher que depois de ter ensinado, ele foi para uma outra cidade, depois de ter batizado, ele foi em direção a Samaria, e numa pequena cidadezinha ele encontrou um poço onde ele parou e encontrou uma mulher que veio e falou com ele. E essa mulher disse para ele: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorai o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procuram para seus adoradores. Qual é o lugar da adoração?
Eu acho que Jesus tirou essa dúvida dessa mulher, em que pensava que em Samaria estava o lugar onde se deve adorar. No entanto, os judeus acreditavam que era em Jerusalém. E Jesus disse para ela: podes crer-me que vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarão. Qual o lugar de adorar? A nossa adoração, o nosso culto genuíno, ele não deve estar limitado a lugares. Não é pelo fato de nós termos que fechar a igreja que a minha adoração e o meu amor a Deus vai acabar. Se a igreja não entende essa questão, alguma coisa está errada. Porque nós pregamos que Deus é onipresente, que Ele está em todo lugar. O nosso culto também não deve ficar limitado em determinados dias e épocas. Adoração é em qualquer lugar onde eu estou. E Deus se encontra em qualquer lugar onde eu estou. No versículo 24, Jesus diz que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A esperança da nossa salvação está ligada ao nosso conhecimento de Deus. No entanto, tanto o padre lá que eu falei no início do ano passado, quanto muitos pastores que a gente vê nos nossos dias hoje, falando na TV, falando no rádio, no YouTube ou qualquer outro lugar que você possa ter ouvido, parece que eles pensam que é a igreja que é o lugar de salvação, e não é. É Jesus que salva, não é a igreja que salva. Então o lugar físico não importa. Se Deus não mora em mim, não habita em mim, não haverá adoração. E se eu não entendo esse Deus de qual eu falo que existe, também não haverá adoração. Porque como eu vou adorar um Deus que eu não conheço e que limito a sua presença em determinados lugares? Mateus 18, 20 diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou. Não importa o lugar onde você está, para que você adore a Deus. E isso a mulher entendeu quando conversou com Jesus ali naquele lugar, naquele poço. Jesus quebrou toda a dúvida que ela tinha em relação a isso. Mas aí então fica a questão: qual é então o propósito de se reunir? A igreja deve estar aberta na pandemia? Vamos ver o que nós entendemos aqui. Qual o propósito? Provérbios 17, 17 diz que em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Quando nós nos reunimos, nós encontramos com pessoas necessitando de ajuda. E a ajuda de outros, quando estamos lutando contra os pensamentos ruins ou maus, é de grande valia. Então, se a igreja entende que o motivo de se reunir é para poder ajudar os outros que estão lutando contra os seus maus pensamentos, sim, vale a pena reunir. Mas se a igreja entende que é preciso se reunir para poder fazer as suas atividades de congressos, as suas atividades de aniversário da igreja, e aglomerar, convidando cantores e tudo mais, como se fossem os dias normais, aí eu acho que deveríamos pensar, a igreja deveria pensar: é isso que Deus quer da igreja? É a aglomeração? É a possibilidade
de colocar alguém em perigo, de contaminar alguém com vírus para poder satisfazer ou para poder cumprir uma exigência dominical. É isso que é adoração. Segunda Coríntios 7:6 diz que, porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Podemos aprender aqui que o consolo foi oferecido quando Paulo estava abatido por males e quase arrasado. A presença de Tito levou para ele esperança. Então, se a igreja se reúne com o intuito de levar esperança, de levar fé, de levar uma cura, sim, vale a pena se reunir. Tanto que eu fico imaginando qual o verdadeiro sentido seria hoje o da igreja, ao invés de não apenas nos reunirmos como estamos aqui agora, mas também ser um meio de bênção nesse momento de pandemia para aquelas pessoas que estão precisando agora receber essa vacina. Porque a igreja não pode também ser um local onde se distribui isso. São questões que a igreja algumas vezes dorme num século em que eu acredito, se Jesus estivesse aqui e aproveitar todos os recursos que ele tivesse para poder ajudar as pessoas. E, no entanto, muitas igrejas estão dormindo em relação a isso. Para a gente concluir, essa é a hora que nós temos de aprender a ser solidário. Nós falamos muito sobre a questão de se pregar o evangelho que use a palavra. Até agora eu tenho usado a palavra aqui e vou usar mais uma vez. Esta é a hora que a igreja tem, a oportunidade que a igreja tem de fazer o bem, conforme Gálatas 6:9. Essa é a hora que a igreja tem de dar a quem pede, conforme Mateus 5:42. Essa é a hora da igreja dar com a mão esquerda, sem que a direita saiba que se está dando, conforme Mateus 6:23. Essa é a hora que a igreja tem de mostrar o amor de Deus. As oportunidades são muitas nesse momento de pandemia. Nós somos igreja, nós somos cristãos. Um tempo atrás, um pastor colocou um vídeo no YouTube dizendo que no dia 30 de março iria acontecer uma catástrofe, que muitas pessoas iriam morrer, que não era para sair na madrugada do dia 30 de março. Muitas pessoas ficaram temerosas, com medo daquilo que iria acontecer. O dia 30 de março chegou, passou, e nada do que foi dito daquele homem se realizou. Depois, quando foi questionado o que aconteceu, ele simplesmente virou e disse: Deus mentiu para mim. Vocês assustaram? É para assustar mesmo. Deus mentiu para mim. Para você ver como estão a liderança, como está a religiosidade de muitas igrejas, doentia como o povo que está sofrendo a pandemia.
a falta de unidade, de reconhecer que foi ele que falhou e não Deus. Nós somos a igreja. Deus colocou a sua igreja na terra para ser sal, para salgar, para dar sabor, para dar alegria, para dar vida. E Jesus disse: o sal perdeu o sabor, para o que mais serve a não ser para ser pisado? Para que serve uma igreja no mundo se ela não prega o Evangelho? Para que serve uma igreja no mundo se ela não sabe amar os outros? Não sabemos até quando irá a pandemia. E não sabemos até quando a igreja se manterá no seu lugar de conforto. O decreto de lei foi só um decreto de lei. Mas haverá sim um dia em que haverá perseguição. Haverá sim um dia em que a igreja vai ser obrigada a sair desse conforto. Não sabemos quando será, mas será. Eu só sei que nesse momento em que nós estamos vivendo e a pandemia ainda não acabou, eu só consigo lembrar de um versículo que diz o seguinte: se o meu povo se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. O que falta para nós como igreja, para que nós possamos ver a nossa terra sarada? Eu quero convidar o nosso irmão Orlando. Ele vai trazer para nós um cântico nesse momento. Prestem atenção na letra e reflitam nesse texto que nós lemos hoje, de João 4:24. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.